Catadora incrível encontra R$ 500 mil no lixo e surpreende milionário emocionado. Era uma manhã ensolarada no subúrbio de São Paulo e Dona Zilda, uma catadora de materiais recicláveis de 62 anos, começava seu dia de trabalho. Ela já conhecia cada canto de sua comunidade marcada pela desigualdade. As ruas de barro que se transformavam em lama quando chovia e as casas simples que promoviam a resistência e a força de quem ali vivia. Apesar de suas próprias dificuldades financeiras, Zilda era uma mulher batalhadora, conhecida por sua generosidade. Sempre abria sua porta para os vizinhos, oferecendo uma refeição ou uma palavra amiga aos que precisavam. Todos a respeitavam e buscavam seu carinho, especialmente os idosos e crianças. Enquanto revirava uma pilha de lixo, seu coração disparou. A sua mente voou, mas o olhar fixo na possibilidade de algo valioso a arrebatou. Era uma mala, empoeirada e suspeita, e Zilda a abriu, com as mãos trêmulas e o peito cheio de expectativa. Seus olhos se arregalaram diante de uma visão inacreditável: R$ 500 mil. A quantia fazia seu corpo tremer, uma tempestade de emoções a envolvia. A tentação de realizar seus sonhos e ajudar sua família era esmagadora. Contudo, os ensinamentos de seus pais sobre honestidade ecoavam em sua mente. Aquele dinheiro não era dela. Com dificuldade, Zilda decidiu que procuraria o verdadeiro dono da mala, mesmo que isso significasse o risco de ser desacreditada por muitos. Ao longo de sua busca, fez questão de perguntar a todos na vizinhança, mesmo diante do ceticismo de alguns. E foi então que a vida a levou a um encontro inesperado. Ricardo, um empresário bem-sucedido que acabara de perceber que sua mala havia sido roubada. No início, Ricardo estava focado apenas na recuperação do dinheiro, mas, ao conhecer Zilda, percebeu que ela era muito mais que uma simples catadora. Ela representava valores que ele havia esquecido em sua busca desenfreada por sucesso. Conforme a amizade deles florescia, Zilda compartilhava histórias sobre a luta diária, sobre seus sonhos de proporcionar uma vida melhor aos filhos e netos, enquanto Ricardo revelava seu lado inventivo, mas igualmente competitivo. Suas conversas se tornaram um troca de lições, onde honestidade e dignidade estavam sempre em primeiro lugar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas nem tudo eram flores. Um grupo de ladrões, atentos à situação da mala perdida, começaram a seguir Zilda. O clima que antes era de amizade e gratidão, agora se tornava um verdadeiro pesadelo. Eles ameaçaram não apenas a segurança dela, mas a de sua família também, forçando-a a fazer uma escolha angustiante: entregar o dinheiro ou arriscar a vida de quem amava. Com o coração partido, enquanto o suor escorria por sua testa, Zilda refletia sobre o que realmente significava ser rica. A verdadeira riqueza estaria no dinheiro ou na dignidade? Os ladrões estavam prestes a alcançar seu alvo, e a tensão atingia seu ápice. O que Zilda escolheria? A proteção de sua família ou seus princípios e crenças que sempre a guiaram? A resposta estava tão próximo. O vento soprava frio, cortante, e Zilda olhou pelo bairro, seu olhar congestionado de preocupação. As vozes dos ladrões ecoavam em sua mente, pesado como uma pedra na consciência. Percebia que, se entregasse o dinheiro, não apenas estaria traindo seus princípios, mas também enfraquecendo o que sempre valorizou: a honestidade e a dignidade, pilares fundamentais de sua vida. Enquanto andava, seu coração disparava mais rápido que de costume. A sensação de ser seguida era opressora. Após algumas ruas, avistou um grupo de crianças jogando futebol. Seus risos eram como melodias de esperança, tão puros e inocentes, e elas a lembrarem do porquê de sua luta diária. Se ela tivesse coragem suficiente para enfrentar os desafios, talvez essas crianças pudessem ter um futuro cheio de possibilidades. Mas seu pensamento logo se voltou à segurança deles, e um nó na garganta impediu de cantarolar junto à alegria. Diante da dúvida, Zilda decidiu que precisava proteger sua família de qualquer forma. E se aquele dinheiro pudesse trazer uma vida melhor?
Era uma tentação avassaladora, mas e se tudo isso significasse arriscar a vida de quem mais amava? O medo se infiltrou na sua mente como um ladrão silencioso, mas Zilda deixou que a coragem tomasse conta. Fechou os olhos e respirou fundo, proporcionando-se um momento de clareza. Se eu não for eu mesma, o que sou? Pensou. Quando a noite caiu, as sombras se alongaram pelas ruas, e o clima de tensão se intensificou. Zilda andava com passos rápidos, mas ao mesmo tempo tentava ser discreta. Em algum lugar dentro dela, a esperança permanecia acesa. Iria encontrar uma maneira de se proteger e proteger sua família. O que ela não sabia era que Ricardo, determinado a ajudar a amiga e agora também a protetora de seus valores, estava a poucos passos atrás dela. Os ladrões não deram trégua. Zilda sentiu a adrenalina subir ainda mais quando percebeu que eles estavam mais próximos. Mas, quando estava prestes a entrar em casa, Ricardo apareceu de repente, como um verdadeiro anjo da guarda. Ele havia seguido Zilda, preocupado com seu bem-estar. Dona Zilda, precisamos sair daqui agora, disse ele, puxando-a para longe da casa, com a urgência no olhar. O alívio, misturado com a tensão, fez o coração de Zilda quase parar. Ricardo, eles estão atrás de mim, o que faremos? A voz dela tremia, refletindo o medo e a incerteza do momento. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se fortalecer, uma determinação que ela esqueceu que possuía. Vem comigo, vamos para um lugar seguro e depois pensamos no que fazer sobre o dinheiro, respondeu Ricardo, enquanto olhava ao redor com preocupação. Ele sabia que estavam em perigo e que o tempo era essencial. Saindo rapidamente para a rua sem destino certo, Zilda deixou para trás seus medos e inseguranças. Mas a pergunta ainda a atormentava. Como poderiam enfrentar não apenas os ladrões, mas também as decisões que teriam que tomar sobre o dinheiro? E no meio da corrida, enquanto as sombras dançavam com as luzes da cidade, Zilda pediu para que a vida lhe desse uma solução, uma luz no fim do túnel. Mas o que ela não imaginava era que a verdadeira batalha estava apenas começando. O destino deles se entrelaçaria em um caminho mais surpreendente do que poderiam prever, e a revelação que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. A pergunta pairava no ar. O que Zilda iria descobrir em busca de sua própria verdade? Zilda e Ricardo correram como se o mundo estivesse desabando atrás deles. As luzes da cidade brilhavam com intensidade, mas mesmo elas não conseguiam dissipar a escuridão que envolvia a situação. A adrenalina pulsava em suas veias, forçando-os a seguir em frente, sem olhar para trás. Vamos pro bar do Zé, ele pode nos ajudar, sugeriu Ricardo, ofegante enquanto desviava de uma moto que passou veloz. Zilda concordou com um aceno rápido. A ideia de encontrar alguém que pudesse oferecer proteção, mesmo que temporária, era um pouco mais reconfortante em meio a tanto pânico. Enquanto corriam, o bar não estava muito longe, mas a sensação de urgência tornava cada segundo uma tortura. Chegando lá, entraram com a respiração pesada. O pequeno estabelecimento estava iluminado apenas por algumas luzes amareladas e o cheiro de comida frita e cerveja fazia um contraste interessante com a tensão no ar. Zé, o proprietário, reconheceu a expressão apreensiva de Zilda e veio até eles rapidamente. — O que aconteceu, Zilda? Ele perguntou, com preocupação nos olhos. Ela hesitou, recordando a conversa com os ladrões, a pressão e a dúvida que ainda a consumiam. — Estão me seguindo, Zé. Não sei o que fazer, respondeu com a voz entrecortada. Eles querem o meu dinheiro. Ricardo se apressou a explicar a situação ao amigo. O olhar de Zé se endureceu enquanto ouvia, com sua generosidade sendo testada. Fique aqui até a poeira assentar. Vou ligar para alguns amigos. Precisamos de uma solução rápida e segura, ele disse, enquanto se afastava, gesticulando para que ficassem calmos. Sentaram-se em um canto e a tensão começou a diminuir levemente. Zilda sentiu que tinha um ponto seguro, pelo menos por enquanto. Mas sua mente não parava de trabalhar. Lembrava-se dos rostos dos ladrões e das palavras que perfuraram sua consciência. O que aconteceria se tudo fosse descoberto? E se, ao tentar salvar sua dignidade, ela arriscasse a segurança da própria família? Cansada, Zilda? Ricardo perguntou, com um sorriso suave. Ele percebia a fadiga mental de Zilda, luta interna dela, e queria que ela soubesse que não estava sozinha. Você é forte, vamos dar um jeito nisso.
Um silêncio se instalou entre eles por alguns instantes, onde Zilda começou a se sentir um pouco mais à vontade. Sabe, Ricardo, às vezes me pergunto se todo esse esforço vale a pena. As coisas estão tão difíceis. Vale a pena sim, não se esqueça do que acreditamos. Sua voz, sua luta é importante para esses meninos lá fora, disse ele com fervor. Você é a esperança deles. As palavras dele ressoaram em seu peito como um eco de verdade que ela havia deixado de lado. Foi nesse momento que Zé voltou, interrompendo seu pensamento. Recebi uma informação. As coisas podem ficar complicadas. Precisamos mudar seu foco. O dinheiro não pode ficar de forma alguma na sua casa. Podemos precisar de um plano B. O semblante de Zilda mudou, e as perguntas começaram a bombardeá-la novamente. E se eu apenas sair da cidade? Meus filhos, eu não posso deixá-los, ela avaliou, com as emoções entrando em conflito. Mas antes que pudesse completar seus pensamentos, um telefone tocou em seu bolso. Era uma mensagem, e ao ler, suas mãos tremiam. A mensagem era clara. Você me deve o dinheiro. Traga-o esta noite, ou pagará as consequências. Um calafrio a percorreu. As palavras se tornaram pesadas. O fardo em seu peito parecia aumentar. Zilda sentiu que o chão estava prestes a desabar sob seus pés. Preciso fazer algo agora, ela sussurrou, a determinação aflorando. Era hora de enfrentar seus demônios. Mas e se o preço fosse muito alto? Com a mente girando e o coração acelerado, Zilda sabia que não poderia voltar atrás. O que estaria disposta a sacrificar para proteger sua família? E, principalmente, o que a esperava nessa decisão? A noite estava apenas começando, e Zilda sentia que o destino os guiava para um confronto inevitável. O que acontecerá a seguir? Zilda respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito se intensificar. O que fazer agora? Aquela mensagem ecoava em sua mente como um tambor distante, urgente e ameaçador. As vozes ao seu redor começaram a se esvanecer, enquanto a preocupação por seus filhos a esmagava. Zilda! Ricardo chamou, tentando despertá-la de sua paralisia. O que você vai fazer? Precisamos de um plano. Ela se desviou da agitação dele, mergulhando em seus próprios pensamentos. As crianças estavam em casa, seguras, mas a certeza de que tudo poderia mudar em questão de horas a aterrorizava. Zilda não podia deixar tudo para trás. A vida que construiu estava em jogo. Se eu não for atrás desse dinheiro, eles virão até nós, disse com um olhar vazio. Não sei o que fazer, Ricardo. Não quero que nada aconteça com eles. Então precisamos agir. Não podemos deixar que a ameaça se concretize, ele insistiu, aproximando-se mais dela. Se Zé está certo, você precisa esconder o dinheiro, mas você não pode ir sozinha. Deixa que eu vou com você. Olharam um para o outro, o peso da decisão estampado em seus rostos. Havia algo mais profundo em sua ligação, uma força que os mantinha juntos, apesar da tempestade à frente. Zilda assentiu, sentindo uma pequena chama de esperança se acender dentro dela. Ok, vamos reunir tudo o que temos, tem que ser rápido, ordenou, levantando-se. Zé, pode nos ajudar a pegar as coisas da minha casa? Zé, ainda imerso em ligações e perguntas, virou-se para eles, percebendo a intensidade na voz de Zilda. Claro, eu vou dirigir. Precisamos ser discretos. Esses caras escolhem a hora certa para agir. Enquanto eles se moviam, uma sensação de adrenalina tomava conta do ambiente. Era como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta e, ao mesmo tempo, acelerado. A cidade lá fora continuava a vibrar com vida, mas Zilda sentia que caminhava em outra realidade, uma onde cada decisão poderia custar tudo o que amava. O bar ficou menor em suas costas enquanto viajavam pelas ruas que conheciam tão bem. A mente de Zilda girava com ideias de como aquilo poderia terminar, um confronto, um refúgio seguro. Com as crianças a salvo, elas poderiam finalmente ter a vida que sonharam, longe dessa pressão. Ligue para eles, Ricardo, diga que está tudo pronto e que estamos a caminho, disse Zilda, sentindo seu estômago revirar. Ela precisava ter certeza de que a segurança de sua família não estava em jogo por causa de uma ameaça vazia. Ricardo apressou-se a pegar o celular. Enquanto falava, a expressão dele tornava-se mais sombria. Estão mais perto do que pensei. Temos que apressar. Zilda sentiu o coração gelar. Eles estavam sendo perseguidos? De repente, a ideia de retornar para casa parecia assustadora demais.
O tempo passou a ser aquém do que imaginavam, e a necessidade de agir era clara. Zé, começou Zilda já em pânico. E se eles estiverem esperando por nós? E se algo acontecer com os meninos? Não vão machucar seus filhos se você não estiver lá. Vamos lá e rápido, Zé encorajou. A certeza em sua voz dava a Zilda um fio de esperança, mas a ansiedade a consumia. Quando chegaram na sua rua, o estômago de Zilda se encolheu num nó. A casa parecia quieta, como um campo de batalha após a luta. Havia uma tensão palpável no ar. Ela sabia que o que os aguardava poderia ser um confronto que mudaria suas vidas para sempre. Ao entrar em casa, o silêncio envolveu-os como um abraço gelado. As crianças estão aqui? Zilda sussurrou, aninhando-se entre a sala e o corredor. O silêncio era ensurdecedor, mas o que viram foi ainda mais surpreendente. As crianças estavam sentadas na sala, tranquilas, mas o olhar de Zilda se fixou em um canto, onde algo brilhava ao luar, um documento que não deveria estar ali. Zilda se aproximou, o coração disparando, sem saber o que aquilo poderia significar. Então, uma nova mensagem chegou, cheia de ameaças e revelações que mudariam tudo. O que estava prestes a descobrir poderia costurar os laços da sua vida de maneira inusitada. Mas a pergunta era, estar preparada para aquilo significava também estar disposta a arriscar tudo? A noite ainda mal havia começado, e Zilda sabia que os próximos passos poderiam ser decisivos. O confronto finalmente se aproximava, e a única certeza era que nada seria igual depois daquela noite. Zilda se aproximou do documento. O brilho daquela folha refletia a luz da lua, como se estivesse chamando-a, como uma isca em meio à escuridão. O que poderia ser tão importante a ponto de ter sido deixado ali, no canto da sala, perfeito para que suas mãos tremessem ao tocá-lo? As crianças a observavam, com os olhos arregalados. O silêncio na sala parecia pulsar, como um coração batendo. Sem saber o que esperar, Zilda ergueu a folha diante de si, e ao decifrar as palavras, sua mente começou a rodopiar. Era um documento de uma empresa, e não qualquer empresa. Os símbolos e os selos eram familiares. O endereço ali indicado ficava a poucos quarteirões de sua casa. Zilda, o que é isso? Ricardo perguntou, aproximando-se. Ele também notou a gravidade da situação. É uma proposta, um contrato, ela murmura, a voz quase falhando. Parece que eu estou sendo oferecida uma quantia, algo que não posso compreender agora. Mas o que está escrito? Zé se intrometeu, pressionando os olhos na folha, enquanto as crianças continuavam a observar as reações dos adultos sem entender a gravidade daquele momento. Não pode ser, Zilda afirmou, com a voz titubeante. Ela não queria acreditar, mas com cada palavra lida, outra camada de seu medo se desnudava. Ligaram para mim, mas eu não achei que fosse real. Fui chamada para um trabalho de conluio. Aquelas palavras pesadas pairavam no ar, e Zilda sentiu um frio na espinha. Isso pode estar ligado à mensagem que recebi. Eles queriam que eu fosse a xerife disso tudo. E se eu tivesse aceitado? Você é louca se pensar em fazer isso. Isso é perigoso, Ricardo exclamou, o tom de sua voz se elevando. Ele olhou para Zé, que estava em silêncio, pensando, com os olhos fixos no papel. Zilda respirou fundo, tentando controlar a tempestade dentro dela. Mas e se for a única saída, a única maneira de garantir que ele fique longe da nossa família? As crianças, ainda na sala, sentiam a tensão, sem entender, mas indicando que a situação não era boa. Tinha-se a certeza de que algo estava errado. Havia menções de um pagamento, pagamentos enormes que viriam. Tudo por informação, Zé revelou, caindo nas profundezas do que Zilda já previa. O que eles queriam saber sobre você? O estômago de Zilda se revirou. Ela não queria ser uma informante, não queria se envolver. Mas, ao mesmo tempo, esse dinheiro poderia garantir um recomeço, coibir a vida que estava sendo ameaçada. E se a verdade vem à tona? E se eles souberem antes mesmo de eu conseguir esconder tudo? Precisamos decidir agora, Ricardo insistiu, os olhos fixos nos dela. Não temos tempo para hesitar. Um silêncio pesado se instalou. Ela olhou para as crianças, que brincavam inocentemente em seu pequeno mundo, um mundo em que não deviam conhecer as sombras que ameaçavam sua paz. De repente, uma ideia audaciosa atravessou sua mente.
E se dessemos a volta nessa situação? E se usássemos essa informação contra eles? A expectativa no olhar de Zé e Ricardo mudara. Como você pretende fazer isso? Zé questionou, admirado, mas também preocupado. Eu quero descobrir tudo, cada detalhe. Precisamos de um plano, Zilda respondeu decidida. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre a segurança de sua família, ser mais forte do que a escuridão que rodeava suas vidas. O celular de Zé vibrou. Todos se voltaram para ele, a tensão crescendo mais uma vez. Ele olhou a mensagem e, por um momento, seu rosto empalideceu. É deles. Dizem que estão esperando por você e que o prazo está se esgotando. O pânico tomou conta de Zilda, mas ao mesmo tempo a determinação cresceu dentro dela. Ela olhou para Ricardo e Zé, com sua respiração acelerada. Precisamos mover rápido, ou tudo que amamos pode ser perdido. Justamente quando Zilda pensava que havia encontrado um fio da meada para se salvar, um novo convite para o perigo surgiu. A vida da família estava em um fio e a batalha estava apenas começando. Dali para frente, cada passo seria mais complicado do que imaginavam. Qual seria o próximo movimento dela? A pressão nunca foi tão intensa. Zilda olhou profundamente nos olhos de Ricardo. A expressão dele era uma mistura de preocupação e frustração, como a de quem tentava entender um enigma difícil. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou, a voz carregada de tensão. Vamos investigar. Precisamos saber quem está por trás disso, Zilda disse decidida. Sua mente fervilhava de ideias. Se houvesse uma chance de reverter a situação, ela estava disposta a lutar por isso com todas as forças. Mas como? Zé questionou, dada a gravidade do que estavam tratando. Você acha que fica fácil descobrir algo assim? Ela acenou com a cabeça, tentando reunir todas as informações que tinha. Temos que ser inteligentes, não podemos agir na emoção. Precisamos de um plano sólido, algo discreto, e, acima de tudo, precisamos fazer isso juntos. As crianças pareciam alheias à gravidade do momento, mas Zilda sabia que tudo o que fazia se refletiria nas pequenas vidas que ela tanto amava. Aquelas almas inocentes não podiam ser expostas a esse mundo sombrio. Ela respirou fundo e começou a tramar, buscando reunir todas as forças que possuía. Eu posso ir ao endereço que está no documento, sugeriu Zé, com uma coragem inesperada. Talvez eu consiga descobrir mais sobre a empresa. Um lugar físico sempre diz mais do que um papel. Você não pode fazer isso sozinho, Ricardo protestou. É perigoso. E se eu for disfarçado? Ninguém vai me reconhecer. Posso ser apenas mais um cliente, uma pessoa qualquer. Ele insistiu, a determinação tomando conta de seu olhar. Zilda contemplou a ideia com cautela. Disfarçado. Pode funcionar. Precisamos também de alguém para ficar com as crianças. Não podemos arriscar que eles percebam o que está acontecendo. Ela ponderou. Eu fico com eles. Mal posso esperar para ver como você vai agir na situação. Ricardo declarou, segurando firme a mão que agora se tornara um elo de força e esperança entre eles. Zilda sorriu, mas o sorriso logo se desfez, dando lugar à seriedade novamente. Agora, precisamos pensar em mais detalhes. Se as pessoas que estão nos vigiando souberem que estamos envolvidos, tudo pode acabar muito rapidamente. Ela começou a desenhar um pequeno mapa mental no ar, movendo os dedos enquanto articulava suas ideias. Eu posso me infiltrar, talvez pegar um local onde eles se reúnem. Não será fácil, eu sei, mas temos que fazer isso com cautela. Dão um ato decisivo, que mostre que sabemos mais do que eles pensam. O celular de Zé vibrou novamente, interrompendo o fluxo de suas estratégias. Ele pegou o aparelho e exclamou, é deles de novo! Dizem que o prazo se esgotou e nossos planos precisam ser rápidos. Agora é a hora! Zilda sentiu uma onda de adrenalina percorrendo seu corpo. O desafio havia sido lançado e a luta pela proteção de sua família começava a ganhar contornos mais intrigantes. Ela olhou para os olhos de Zé e Ricardo e viu a mesma chama queimando, um desejo de conquista e transformação. Ela sabia que a aliança se tornara mais forte. A pressão acabava de subir de nível, e cada movimento a partir daquele momento deveria ser orquestrado com precisão. Vamos fazer o que for preciso, declarou cheia de fervor. Mas, antes de mais nada, precisamos marcar um tempo para nos reunirmos antes de agir.
E com isso, a expectativa pairou no ar. Não havia mais volta. Enquanto Zilda e os homens de sua vida iniciavam o planejamento de um novo passo na trama, algo indistinto piscou ao fundo da mente dela. Era um pressentimento. Algo não estava apenas ameaçando, como se também estivesse observando e esperando um momento propício para atacar. Um estrondo veio de fora, um carro parou em frente à casa. Os olhos dele se voltaram para a janela, a consciência coletiva disparando em seus peitos. O que viria agora? Zilda ficou paralisada por um instante, como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado. O barulho do carro ecoava forte, preenchendo o ar carregado de tensão. Os corações batiam descompassados, ansiosos pelo que estava por vir. A mente dela girava, e antes que pudesse processar a situação, a porta da frente se abriu. Um homem estranhamente elegante, de terno escuro e cabelo bem penteado, saiu do veículo. Ele olhou ao redor, como se estivesse avaliando o local. Zilda não conseguia afastar a sensação incômoda de que aqueles passos eram calculados, como se ele soubesse exatamente o que procurava. "Quem é esse?" sussurrou Ricardo apertando a mão de Zilda. Ela apenas balançou a cabeça. Sem saber. As crianças estavam jogadas em cima do tapete, alheias ao suspense crescente. "Fiquem calados", ela pediu com voz baixa, mas firme. Seu instinto materno pulsava, a urgência de proteger aquelas vidas inocentes queimava dentro dela. O homem começou a caminhar em direção à casa. A pressão era palpável e Zilda pôde sentir o ar pesado nas suas narinas. Aquele era um momento decisivo. O que ele queria? Estava ali para ameaçá-los ou, quem sabe, para negociar? "Vou verificar", Zé disse, assumindo uma postura que lembrava um soldado pronto para a batalha. Zilda não teve tempo nem de protestar. "Tem cuidado", ela exclamou, mas ele já havia passado pela porta, desaparecendo dos seus olhos. As batidas do coração dela aumentaram em função do medo. Cada segundo parecia uma eternidade. Zé se espremeu pela entrada da casa e, com a respiração silenciosa, olhou pela janela lateral. O homem conversava agora com uma mulher, também bem vestida, que tinha um olhar afiado. O perfume dela invadiu as narinas de Zé, como um sinal de algo sofisticado, mas ameaçador. "Eles não têm que saber que estamos aqui", pensou. "Parece que estão atrás de algo." E por um momento ele se perguntou se seria possível que eles fossem os próximos alvos. Zilda, com a ansiedade cravada no peito, chamou Ricardo com um gesto e eles se aproximaram da mesa, donde podiam escutar a conversa sem serem notados. "Você se lembra do que estávamos discutindo? Esse carro, essas pessoas, podem ser a conexão que precisamos", ela disse baixinho. Logo ouviram fragmentos da conversa. A mulher falava sobre uma quantia significativa de dinheiro, e isso fez os olhos de Zilda brilharem com a possibilidade de revelações. "Eles estão atrás do nosso projeto", ela sussurrou para Ricardo, mal conseguindo conter a emoção. "Precisamos saber o que querem." A mulher gesticulava, e o homem fazia anotações em um pequeno caderno. Zé tentava captar as palavras, mas o medo se misturava à determinação. Ele não podia ficar ali para sempre, mas sabia que, se fizesse algo precipitadamente, revelaria sua presença. "É melhor a gente entrar em cena", Zilda decidiu, quebrando o silêncio. "Se temos uma chance de descobrir o que está acontecendo, não podemos hesitar." Ricardo concordou, seu olhar determinado, mas Zé hesitava. "E se eles descobrirem quem somos? Não quero colocar vocês em perigo." O lamento de Zé tocou Zilda profundamente. Ela conhecia bem o seu lado protetor, mas a urgência era palpável. "Precisamos arriscar." Com um último olhar para os olhos de Ricardo, Zilda respirou fundo e se aproximou da porta. Seu coração palpitava, marcando o compasso de cada passo que dava. A verdade estava ao alcance, mas a incógnita pairava no ar como uma nuvem ameaçadora. A porta rangia quando Zilda a empurrou. Com cada passo para fora, ela sentiu que estava não apenas passando para os braços do desconhecido, mas marchando em direção ao destino que poderia mudar tudo. "O que será que eles realmente têm a esconder?" pensou. A conversa foi interrompida pela presença deles. Olhares se cruzam, e naquele instante tudo poderia desmoronar ou se transformar em algo inimaginável. Qual seria a linha entre a revelação e o desastre? Os olhares entre Zilda e os novos visitantes pesavam no ar como se fossem lâminas afiadas.
O homem bem vestido parou de falar, surpreendido pela súbita interrupção. A mulher ao seu lado, com um sorriso mordaz, arregalou os olhos como se estivesse diante de uma revelação. "Quem são vocês?" disse ele, com uma voz suave, mas que ecoava com uma autoridade incontrolável. Zilda sentiu seu organismo reagir em um turbilhão. O ar parecia faltar em seus pulmões. Ela se posicionou à frente de Ricardo, como um escudo, e rapidamente decidiu que precisava ter controle da situação. "Estamos aqui para saber o que vocês querem", disse, tentando soar firme, mas a tremedeira na sua voz era evidente. O homem inclinou a cabeça, observando-a com um ar de curiosidade. "Você realmente não sabe, não é?" Ele soltou uma risada seca. "Estivemos procurando por você, ou melhor, pelo seu projeto." Zilda trocou um olhar rápido com Ricardo. O projeto. Aquele projeto, tão sonhado que poderia transformar suas vidas e a de tantas outras pessoas. Mas por que aquelas pessoas estavam interessadas? A proposta que vocês estão discutindo, o que ela realmente envolve? Ricardo desafiou, sem recuar diante da aparente ameaça. A mulher, que até então se mantinha em silêncio, irrompeu com uma voz suave, mas persuasiva. "Estamos dispostos a oferecer um investimento, mas a um preço. Algo que você tem e que nós precisamos." "Não temos nada a oferecer que já não tenhamos pensado", Zilda interveio, o coração acelerando. As palavras dela soaram como uma defesa, mas havia também um vestígio de esperança. O homem fez uma pausa, voltando sua atenção para Zé, que aparecia na entrada. Ele finalmente se juntou aos três, cada passo seu transmitindo uma determinação silenciosa. Não teria como voltar atrás. Vendo Zé, o homem se inclinou ligeiramente, como se fosse um gesto de desprezo. "Proteger suas coisas é importante, não é?" O tom dele era provocador, e isso fez o coração de Zilda amargar. Ela sabia que tinham algo a perder, mas também havia muito a ganhar se conseguissem poupar o inesperado do dia. "Não estamos aqui para negociação", Zé disse, com palavras que tremiam como aço. "Se vocês estão atrás de algo que não nos pertence, melhor recuem antes que qualquer coisa aconteça." O homem sorriu amplamente, como se tivesse ouvido a melhor piada da sua vida. Ele apontou para um envelope que estava guardando junto ao corpo e o lançou com desprezo nos pés de Zilda. "Certifique-se de ler. Estamos sendo razoáveis, ao contrário de vocês." Zilda olhou para o envelope como se fosse uma cobra pronta para atacar. Uma parte dela queria agir com sagacidade, mas a outra estava tomada pelo medo. Ricardo se aproximou, pegando o envelope, e antes que Zilda pudesse protestar, ele já o havia aberto. Os olhos dele se arregalaram, refletindo uma espécie de incredulidade. "Zilda, é uma quantia imensa! Olha isso!" O homem e a mulher se entreolharam visivelmente satisfeitos. Agora estavam dentro da mente deles. O brilho do dinheiro prometia um novo futuro, mas uma pergunta inquietante se instalou em Zilda. Até que ponto foram eles preparados para ceder? O que significava realmente aquele investimento? O mundo dela parecia estar girando mais rápido e o perigo pairava nas sombras. "Eu não sei se podemos", Zilda começou a dizer, mas as palavras se perderam em meio ao caos emocional que a envolvia. "Você decide", a mulher interrompeu, um sorriso enigmático nos lábios. "E lembre-se, sempre há consequências." A pressão era forte, a ansiedade se tornava quase insuportável. Ela olhou para Ricardo e Zé, os rostos deles refletindo as mesmas dúvidas que pipocavam na sua mente. O que deveriam fazer agora? O futuro delas estaria nas mãos de uma escolha que poderia mudá-las para sempre. "Você prefere a segurança do que tem ou arriscar para algo muito maior?", pergunta a mulher enquanto o coração de Zilda pulava dentro do peito. Era hora de decidir. A tensão estava no auge e Zilda sabia que não faria isso sozinha. "Então, o que vai ser?" Ela olhou para os dois homens, determinada a enfrentar o que viesse a seguir. Zilda respirou fundo, sentindo o ar sufocante do ambiente que o cercava. Cada segundo parecia eternidade, à medida que o olhar do homem bem vestido carregava uma expectativa carregada de desdém. A escolha fazia pressão sobre seus ombros, um peso que ela já não podia ignorar.
Não se esqueça, a mulher acrescentou com um tom que soava como uma ameaça sutil. Nós estamos interessados em muito mais do que apenas um número. O que você tem é único, e a combinação de seu talento com nosso investimento, bem, poderíamos transformar tudo isso. O que ela realmente queria dizer? Zilda percebeu que não era apenas sobre dinheiro. O homem e a mulher pareciam ter uma visão obscura, como se o projeto deles fosse uma peça de um quebra-cabeça que Zilda não conseguia enxergar. E nesse instante, um frio na barriga a fez questionar se era realmente isso que desejavam. Precisamos de mais informações, Zilda, Ricardo disse, cortando o silêncio nervoso que se instalou. Suas palavras eram um apelo, mas também um desafio. O que exatamente vocês estão dispostos a fazer? O que muda a cada um de nós? Os visitantes se entreolharam. Havia uma satisfação oculta. O homem, então, inclinou a cabeça de maneira sugestiva. O que podemos oferecer é apenas uma parte do que você pode conseguir. Isso pode abrir portas, mas você terá que nos dar acesso total ao seu projeto. Zé fez questão de interromper, os olhos acesos com determinação. Acreditamos no que estamos construindo. Nós não sabemos quem vocês são, e se essa é a única maneira de garantir nossa segurança, não podemos aceitar. As palavras de Zé eram firmes, um grito de protesto diante da incerteza que copiava a Tassiana. Floresta ao redor. Zilda olhou para ele, admirando sua bravura. Mas entre a coragem e a ambição existia um abismo que precisava ser cuidado. Eles tinham que ser espertos, ou seriam tragados. A mulher deu um passo à frente, com um jeito quase hipnótico. Percebo que você não vê as oportunidades que estão diante de vocês. O mundo é feito por aqueles que arriscam, e a história que vocês desejam contar pode ser maior do que se imaginam. Lembrem-se, quanto mais renúncias, maior será o resultado. O medo é só um lado do caminho. Zilda estava dividida. Ela queria acreditar nas promessas daquela mulher, mas também sabia que havia um truque em cada esquina. Ela encarou Ricardo. E se estivermos apenas entregando tudo de mão beijada? Precisamos de um plano, Ricardo disse. Seu tom era de quem ainda acreditava em uma solução. Podemos ouvir mais. Vamos ter tempo para decidir, não é? A mulher inclinou-se um pouco mais para frente, seu olhar fixo em Zilda. Esse tempo pode ser limitado. As chances não ficam abertas para sempre. Lembrem-se sempre da faca de dois gumes. O que é doce também pode ser amargo. A preocupação crescia no peito de Zilda, um nó instantâneo que parecia se apertar a cada palavra. E quando ela olhou novamente para o envelope, uma ideia atravessou sua mente. E se eles não estivessem prontos para assumir as consequências? Então, Zilda disse, tomando coragem, se realmente estamos conversando sobre um futuro, precisamos garantir que isso nos beneficie de alguma forma. Não quero discutir números sem entender o que vocês realmente querem. Os visitantes trocaram olhares, e Zilda sentiu uma mudança no ar. A tensão estava prestes a estourar. Cada um deles poderia estar prestes a cruzar uma linha que, uma vez ultrapassada, não teria retorno. Como você imagina que pode fazer isso? A mulher perguntou, a curiosidade crescendo. Zilda puxou mais força de dentro de si. Eu preciso saber o que vem a seguir e que papel todos nós teremos. Não podemos ser apenas peões nesse jogo. Se vocês estão aqui, é porque tem um plano. Então, que tal ouvirmos? Um silêncio pairou novamente entre eles. A proposta de Zilda começou a formar um rascunho de estratégia. Mas logo o homem abriu um sorriso sarcástico, e as luzes oscilavam, dando a impressão de que um novo caminho estava prestes a ser revelado. As sombras ao redor dançavam, e Zilda sentiu o frio na espinha. O amanhã estava dentro daquelas palavras. Pode não ser fácil, a mulher disse, seu tom se afuninando. Mas talvez, somente talvez, esta seja a hora de julgar a verdadeira natureza da alma de vocês. A escolha foi feita, mas quantas peças eles ainda teriam que mover nesse xadrez? A verdadeira batalha estava apenas começando. E Zilda não sabia que o erro poderia ser exatamente o que ela estava buscando. Zilda encarava os dois visitantes, sua mente fervilhando de interação e a determinação pulsando nas veias.
O olhar afiado do homem queimava sua pele. E a presença da mulher emanava uma energia que fazia o ambiente parecer pesado. A cada segundo, a sensação de perigo se intensificava, e um pensamento poderoso surgiu. Era hora de tomar as rédeas de sua vida e de sua história. Vamos começar do começo, Zilda disse, com a voz firme, num tom que deixava pouco espaço para dúvidas. Se estamos aqui, é porque temos um interesse mútuo. Não quero ser enganada por promessas vazias. Vamos falar sobre esse projeto. Ricardo e Zé se aproximaram, formando um escudo de proteção ao seu lado. O homem interno cruzou os braços, estudando a cena diante dele. Se preferem ser assim, então vamos ver o que todos vocês têm a oferecer. O que vocês planejam com esse projeto? Essa proposta pode facilitar a realização de algo grande. Queremos apenas uma pequena parte do que vocês estão criando. Uma pequena parte? Zé retrucou. Estamos falando da nossa vida, da vida das nossas famílias. O que você considera pequeno não é, de forma alguma, o que podemos dar. Os músculos do homem relaxaram levemente enquanto ele observava a resposta de Zé. Eu gosto de você, mas, como já disse, temos algo maior em mente. O poder de decidir pode estar sobre suas cabeças, mas o verdadeiro triunfo é semelhante a uma moeda. Pode ter dois lados, mas as consequências não terão como voltar atrás. Zilda olhou para Ricardo. Um olhar profundo de entendimento passava entre eles. Eles estavam nessa juntos, e a confiança de que, independentemente do que acontecesse, estariam ao lado um do outro, tornava cada linha do perigo menos ameaçadora. Olhe, Zilda prosseguiu, a voz mais calma só para que seus nervos não dominassem. Nós não vamos aceitar um acordo a portas fechadas e com um preço a ser cobrado. Se você realmente quiser trabalhar conosco, precisa nos mostrar as intenções. O que está disposto a dar? O homem deu um passo à frente, inclinando-se para mais perto. O que está se oferecendo? Essa era a pergunta-chave, e Zilda sentiu o peso de todas as vidas que dependiam de sua resposta. Eu posso ser a conexão que falta. Posso te ajudar a unir os pontos que você não vê, em troca do que é melhor para a nossa comunidade. Zilda respondeu, a voz ressoando com a força de seu propósito. O olhar dela encontrou o da mulher, que parecia intrigada. Uma conexão com o poder de unir um projeto cujo potencial pode impactar vidas, assim como a sua. Uma combinação que pode sair do papel e se tornar uma oportunidade para todos. Com seus contatos e meu conhecimento da comunidade, podemos criar algo novo, Zilda insistiu. Entendo o seu ponto, mas, como bem disse Zé, não vamos nos expor rapidamente. E não queremos nada que possa desmoronar em um piscar de olhos. Precisamos de segurança, e isso precisa fazer sentido para todos, Ricardo falou, reafirmando a união deles. A mulher olhou bem dos olhos de Zilda, e naquele momento a tensão parecia se dissipar ligeiramente. Se tudo o que você está propondo tiver significado, então podemos trabalhar juntos. Mas é preciso confiar, e vai demorar um tempo até que consigamos isso. O primeiro passo é não olhar para o lado nesse caminho. Zilda sentiu que havia uma oportunidade de construir algo grande e significativo. Não apenas por ela, mas por todos no seu bairro que precisavam desse novo mundo. Então, que comecemos a construir algo que todos possam se orgulhar, fazendo o que é certo, que será a verdadeira meta. Não será apenas sobre o dinheiro, mas sim sobre a transformação, Zilda propôs, sua voz repleta de convicção. Os olhos do homem brilharam. A visão é sua, podemos dar apoio e investimento, mas precisaremos de seu compromisso. O que se diz respeito ao futuro não é um passeio, e todos terá que aportar esforço para que as coisas aconteçam. Zilda assentiu, respirando fundo enquanto seus sentimentos de medo e dúvida começavam a se evaporar, dando espaço para uma sensação de esperança. Ela não se sentia mais perdida. Sua determinação para proteger sua família e sua comunidade agora se fundiam a um projeto maior. Está fechado, vamos trabalhar juntos e transformar isso em algo real, disse Zilda, estendendo a mão na direção deles. O aperto de mão firmou um novo pacto. Ao sair daquela conversa, um novo dia surgia com promessas. Zilda e sua equipe estavam dispostas a lutar por tudo que valia a pena. Ela olhou para Ricardo e Zé, sentindo o coração leve. Não podemos parar por aqui, ela sussurrou, seus olhos brilhando. Agora temos que traçar cada passo com cautela. A luz da manhã logo seria o testemunho de uma nova vida, cheia de desafios, mas também de possibilidades.
Diante de tudo, Zilda percebeu que sua jornada no mundo não era apenas sobre dinheiro e sobrevivência, mas sobre criar laços de esperança em meio a adversidades. E foi nesse momento que o verdadeiro sentido da riqueza se revelou. Não se tratava apenas de dinheiro, mas do amor pela comunidade e a força dela em desafiar as tempestades da vida. Você precisa se inscrever agora para ficar por dentro das próximas histórias emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Não espere nem mais um segundo para contribuir.